Aleluia, glória a Deus. Seja bem-vindo a mais Noite de Glória. Nós adoramos ao Senhor por termos esse privilégio de estarmos juntos nesse momento. E eu te convido a se colocar na presença do Pai. Ele preparou esse momento para estar falando com você, para ministrar ao teu coração. Ele conhece tudo que você passou nessa semana. Ele sabe como você muitas vezes está aflito, mas o Senhor vem hoje sobre a tua casa e Ele traz a presença dEle sobre a tua vida nesse momento. E eu quero te convidar agora a ler a palavra do Senhor em Filipenses 4, versículo 12 e o 13. Diz assim: sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluias! O Senhor te traz essa palavra porque nós precisamos aprender a viver contente. Se você ficar olhando as notícias do dia a dia, se você ficar olhando o que está ao seu redor, você vai aprender o que é ruim. Então o Senhor nos chama para olharmos para Ele. E nós podemos falar nele, que nós podemos tudo que nos fortalece, porque nós estamos nele. Então o Senhor te chama para isso nessa noite. Então aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Mas você pode falar: eu estou doente, eu estou numa cama. Então aprenda a alegria que vem do Senhor nesse tempo. Não é fácil, mas você pode olhar para o Senhor, porque o Senhor Jesus levou todas as nossas dores naquela cruz. E quando Ele estava na cruz, Ele glorificou o Pai. Então Ele te capacita também a viver essa alegria. E se você está passando por momentos de dificuldades financeiras, nós oramos agora para que o Senhor entre com provisão na tua casa. Tenha fé no Senhor. Se levante de onde você está. Satanás está colocando na sua mente que você não pode, que você não vai arrumar emprego, mas isso é uma mentira, porque o Senhor tem o melhor para você. Se coloque na presença dEle. Com que objetivo você quer ganhar dinheiro? Em primeiro lugar, o Senhor te pergunta isso. Ele quer saber se é para gastar nas coisas desse mundo ou se é para glorificar o nome dEle. Então se posicione diante do Senhor nessa noite. O Senhor vai trazer sem prosperidade na sua casa. O Senhor vai te ensinar a viver contente na fartura, porque alguns recebem fartura, mas até mesmo na fartura não são felizes, não conseguem viver a alegria, porque ainda estão no engano. Então nessa noite o Senhor quer trazer essa verdade ao teu coração. Então se coloque diante do Senhor agora e vai clamando pelo sangue dEle, pelo entendimento. Abra o seu entendimento para o Senhor. Senhor Jesus, nós clamamos nesse momento. Nós clamamos porque nós sabemos que o Senhor nos ouve. O Senhor ouve a oração do aflito. O Senhor ouve a oração do necessitado. O Senhor ouve a oração do que é teu filho, Pai. E em nome de Jesus nós oramos abençoando os seus lares, essas casas que se abrem agora para ouvir o Evangelho, as boas novas de salvação. Senhor, nós cremos que o Senhor tem cura, que o Senhor tem libertação, que o Senhor tem prosperidade, que o Senhor é um Deus generoso, o Senhor é um Deus bondoso. O Senhor não retém nada sobre aqueles que te buscam, sobre aqueles que te amam, sobre aqueles que te colocam em primeiro lugar nas suas vidas. Por isso nós clamamos, Senhor, nesta noite o Senhor vai entrando nessas casas, vai tirando, Senhor, todo espírito de depressão agora. Nós oramos, nós repreendemos, Senhor, que haja sim o contentamento no Senhor em todas as coisas. Tira, Senhor, tira esse espírito, esse desejo de morte, esse desejo de morrer, de não viver mais, de ficar no escuro, de ficar se escondendo. Nós repreendemos essa ação maligna na vida dessa pessoa. Nós tiramos ela para fora agora. Nós trazemos ela para a tua presença, em nome de Jesus.
Senhor, vem devolvendo o sentido da vida. O Espírito Santo sopra vida agora sobre você, sopra vida nesse quarto, sopra vida nessa sala, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo o divórcio agora também, Senhor. Ah, Senhor, os casais que estão brigando, em nome de Jesus, vai tirando toda a intriga, em nome de Jesus. Satanás tem tido lugar nesses corações, e nós rogamos ao Senhor para que eles se posicionem e busquem ao Senhor, que haja humildade no coração. O Senhor vai agir sim. Mulher, creia que o Senhor vai agir. Homem, creia que o Senhor vai agir. Mas se humilhe debaixo da poderosa mão do Senhor. Busque o Senhor, clame ao Senhor nessa noite, e o Senhor vai fazer coisas novas. Nós oramos, Pai, entregamos esse momento ao Senhor, entregamos essa adoração, entregamos a palavra que será ministrada, que o Senhor flua no nosso meio, Pai. Louvamos o Teu nome, Te engrandecemos em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia, aleluia, glória ao Senhor. Será que você pode glorificar o Senhor na sua casa? Eu não sei como é que está o seu coração, mas como nós agora oramos, nós cremos que o Senhor já está agindo. Desde a hora que você ligou esse canal, o Senhor já começou a operar. Mesmo quando você pensou em ligar esse canal, o Senhor já começou a operar, porque Ele é vitorioso, Ele é glorioso, Ele é imutável, Ele é soberano sobre todas as coisas. Que nós possamos mesmo levantar as nossas armas de fé em adoração a Ele, dizer: Pai, estamos aqui para levantar o nosso coração e derramar Ele ao Teu altar, Senhor, porque a nossa arma de fé, Senhor, é o Teu amor, e esse amor nos constrange, esse amor lança fora todo medo. Oh, aleluia. Oh. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Aleluia. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Sim, Jesus, sim, Jesus. Vitorioso és, na tempestade estás, Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, Teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu, aleluia, e nada irá me impedir, eu te adorarei, aleluia, aleluia. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, Teu trono acima estás. Teu nome imutável é. Oh, imutável, incomparável é Jesus. O Teu nome, Senhor, é imutável, é incomparável. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso
és, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso. Poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. Declare isso na sua vida. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és, nunca muda, Ele nunca falha, Ele nunca desiste de você. Creia que Ele está acima de tudo, tudo está no controle das suas mãos. Poder, riqueza e honra vem do Senhor. Somente Ele tem o poder de mudar as nossas vidas. Somente Ele tem o poder de vencer todas as batalhas, porque Ele é vitorioso, imutável, Jesus. E assim Ele quebra todas as cadeias. E assim Ele já venceu todas as cadeias da nossa vida. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus poderoso. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu és poderoso. Obrigado, Senhor, porque todo o poder está sobre os Seus ombros. Obrigado, Senhor. Todo o poder te foi dado no céu e na terra, porque Tu és o Rei. Ah, Jesus, há poder no Seu nome, há poder no Seu nome, Jesus. Oh, oh, oh. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Oh, nós cremos, Senhor. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Alto preço Ele pagou, tão livremente se entregou por nossa redenção. Se deu e o céu se abriu. Os céus estão abertos aí na sua casa. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no
poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Um exército surgiu. Um exército surgiu. Você faz parte. Um exército surgiu. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Oh, oh. Ouço cadeias quebrando. Oh, oh. Ouço cadeias quebrando. Você pode ouvir. Ouço cadeias quebrando. Eu ouço cadeias quebrando. Oh, ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Aleluia. Pra Sim, cadeias Deus, sim, quebrar, Deus. cadeias quebrar. Nós oramos, Senhor, cadeias quebrar. neste momento, ó Pai, que o Senhor possa destruir toda a cadeia, ó Pai. Toda a cadeia, meu Deus, que tem, Senhor, aprisionado, Senhor, o seu povo. Senhor, seja, Senhor, na área, Senhor, espiritual, seja na área, Senhor, da saúde, seja na área financeira, ó Deus. Pai, nós queremos declarar, meu Deus, que Tu és aquele que destrói, Senhor, todo jugo, toda opressão, toda obra, meu Deus, contrária, Pai, que se opõe à vida, Senhor, deste irmão, desta irmã. E nós queremos declarar nesta manhã, meu Deus, que o Senhor possa operar grandemente, ó Deus, mudando a sorte, mudando, Senhor, as condições, mudando, Senhor, a situação que este homem, essa mulher está passando, ó Pai. Por isso, neste momento, nós queremos orar e declarar, ó Pai, sobre a vida, Senhor, espiritual, sobre a vida, Senhor, física, ó Pai, e sobre a vida financeira do seu povo, ó Pai, uma libertação, ó Pai. Seja curado nessa hora, seja tocado pela presença do Espírito Santo, seja influenciado pelo amor, pela grandeza do céu sobre a sua vida. Em nome de Jesus, nós estamos declarando sobre a sua casa, sobre o seu lar, um toque do Espírito Santo, uma manifestação do milagre do céu sobre a sua vida. Em nome de Jesus, esta é uma noite de glória, é um tempo em que o Espírito Santo tem plena liberdade de agir na sua casa, no seu lar, na sua família, e eu creio que o Espírito Santo está te tocando neste momento, está manifestando o seu amor no
seu coração, você que se sente abatido, muitas vezes entristecido por algo que ocorreu, receba o Consolador, aquele que te abraça, aquele que te ama, aquele que te envolve, aquele que te aceita, aquele que te reconhece como filho de Deus. Você é uma bênção, amém? Você recebe essa oração, você recebe essa palavra no seu coração, querido, amém? Neste momento eu gostaria de falar com você no livro de Mateus 6, e na linguagem de hoje, esse texto ele fala assim: mantenha o cuidado de não praticar os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se você agir assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Verso 2 diz: quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas que fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo, e o seu Pai que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Sabe, querido, que você, quando você oferta, quando você dizima, quando você é uma pessoa generosa, você não deve esperar nada de alguém. Você não deve esperar nada do homem, nada das pessoas. Você não deve esperar um elogio, um reconhecimento. Você não deve esperar isso. Por quê? Porque toda pessoa que serve a Deus, toda pessoa realmente que reconhece a Deus na sua vida, toda pessoa que obedece à palavra, o ato de você ofertar, o ato de você contribuir, o ato de você ser generoso, isso é uma prática natural. Isso é algo que acontece de uma forma espontânea. Não é um dever, um compromisso, mas sim é algo que você reconhece, que você entendeu que um Deus que te ama, Ele te prospera, Ele cuida de você, e Ele tem enviado a providência que você precisa. E porque você o reconhece como teu Deus, e você então o adora com as primícias da sua renda, com as primícias dos seus rendimentos. E você sabe que, e lá em 2 Coríntios 9, 11, ele diz assim: enriquecei-vos em tudo, para que toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam atribuídas graças a Deus. E quando você então reconhece sendo generoso, reconhece sendo um dizimista, reconhece a Deus sendo um ofertante, isso contribui para que as pessoas deem graças a Deus pela sua vida, graças a Deus pela sua generosidade, graças a Deus porque você é uma pessoa que ama a Deus, e você entrega o melhor que você tem a Deus. Ele diz que a recompensa não vem dos homens, porque lá no verso 4, ele disse: isso deve ficar em segredo, e o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Faça um compromisso com Deus, de ser fiel a Deus, de obedecer a sua palavra, de andar segundo os seus preceitos e os seus caminhos, e Deus te recompensará. Deus, Ele mesmo, manifestará sobre a sua vida um milagre. Diz em Malaquias que Ele abrirá as portas do céu, as janelas do céu, as comportas do céu sobre a sua vida, e derramará tal bênção, que nem você não tem como até mesmo abraçar tudo isso, de tão grande que vai ser. Porque é Deus que te recompensa, é Deus que te promove, é Deus que te favorece, é Deus que te abençoa. Amém? E como ministro do Evangelho nessa noite, eu quero abençoar a sua vida. Eu quero declarar sobre a sua generosidade, sobre a sua fidelidade, sobre a sua ação de obediência à palavra, que haja a manifestação do milagre do Senhor em todas as áreas da sua vida. Amém? Se você é uma pessoa
que deseja fazer um compromisso com o Senhor. Você deseja ser uma pessoa que oferta, que dizima, que obedeça a palavra. Faça isso. Mande um Pix para nós, envie uma mensagem para nós, e nós gostaríamos de te conhecer, nós gostaríamos de saber como Deus tem promovido a sua vida, como Deus tem feito esse milagre. Mande o teu testemunho, mande a sua contribuição também. Deus te abençoe, amém? Pai, nós queremos orar pela vida dos nossos irmãos, quero declarar sobre a vida deles, que haja um romper, ó Pai, em todas as, Senhor, em todas as áreas da sua vida. Meu Deus, que eles experimentem o sobrenatural do Senhor. Pai, abre a porta do emprego a este homem, ó Pai. Abre, Senhor, o melhor trabalho, coloca ele nos lugares altos, ó Pai. Abençoa, Senhor, a cada um, Senhor, que tem tido talvez uma causa na justiça. Que haja, Senhor, uma liberação. Meu Deus, às vezes processos que estão parados há anos, ó Pai. Que haja uma intervenção divina. Meu Deus, nós queremos declarar, Senhor, sobre às vezes pessoas que estão, Senhor, até mesmo, Senhor, entrando com aposentadoria, e parece que falta um documento aqui, um documento lá, e as coisas estão embaraçadas. Pai, haja, Senhor, um desembaraço neste momento, e Pai, venha sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família, nesta semana que vai seguir, ó Pai, que haja respostas, que haja, Senhor, o favor do Senhor sobre a vida de cada um, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, amém, seja abençoado com essa palavra, amém, querido? Pastor Iverson vai estar ministrando a palavra hoje conosco, amém? Prepare seu coração, prepare o seu espírito para que você receba o maná do céu sobre a sua vida, amém? Deus te abençoe. Graças a Deus, quero saudar todos com a paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de todos vocês, que estão aí nos seus lares, nas suas casas, nos assistindo aí, pelo nosso canal no YouTube, no Facebook, e Deus tem colocado no meu coração uma palavra, para que eu possa compartilhar com vocês nesta noite. O título dessa palavra é Mentes Transformadas. Nós precisamos por demais cuidar da nossa mente, nós precisamos por demais cuidar dos pensamentos que nós acalentamos nas nossas mentes. A Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. E quando a Bíblia fala a respeito do coração, ela está dizendo a respeito da mente, a respeito deste local aonde nós guardamos as nossas emoções, aonde nós guardamos os nossos pensamentos. Então nós temos uma responsabilidade muito grande em cuidar da nossa mente. E essa palavra, o título é Mentes Transformadas, porque é uma necessidade muito grande de nós mudarmos o nosso pensamento, de nós transformarmos a nossa mente diante das circunstâncias que nós estamos vivendo. E eu quero então convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, nós vamos ler o verso 2, é um texto conhecido, um texto curto, mas é um texto que traz algumas lições muito importantes para a nossa vida. Então quero que você abra lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, diz assim o texto bíblico: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Neste texto nós encontramos aqui o segredo para que nós possamos viver a plenitude daquilo que Deus tem para a nossa vida. Todos nós cremos que existem promessas, inúmeras promessas de Deus para nós. Todos nós acreditamos na palavra de Deus, e a palavra de Deus nos diz que o Senhor tem muitas coisas boas para nós. O profeta Jeremias diz que Deus tem planos de bênção, de bem para nós, planos de paz e não planos de mal. Então existem promessas de que nós venhamos a viver plenos, viemos a viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Mas isso muitas vezes não acontece. Muitas vezes nós não conseguimos viver a plenitude das promessas e das bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Nós temos vivido dias de muita inquietação no coração das pessoas, onde nós encontramos a todo momento pessoas que estão doentes nas suas emoções, pessoas que estão doentes nas suas mentes, homens e mulheres que sofrem
com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade. As doenças emocionais, elas têm tomado conta. E hoje, segundo as estatísticas dos órgãos governamentais, as doenças emocionais, elas são responsáveis pelo um percentual gigantesco, pelo maior percentual referente às pessoas que são afastadas do seu trabalho. Antigamente uma pessoa era afastada do seu trabalho porque sofreu um acidente, porque quebrou uma perna, porque quebrou um braço, enfim, por um motivo físico qualquer. Hoje quase 80% dos afastamentos estão ligados às doenças emocionais, depressão, síndrome do pânico e ansiedade. Nós nunca vivemos tempos assim, onde as pessoas estão doentes na sua mente, doentes nas suas emoções. É óbvio que nós não desprezamos os aspectos biológicos dessas enfermidades. Nós sabemos, a medicina mostra que muitas vezes essas enfermidades elas têm causas biológicas e elas são então tratadas desta forma. Mas eu quero dizer para vocês que estão nos ouvindo nesta noite, que muitas vezes, se não na maioria das vezes, estas enfermidades emocionais, elas são startadas na vida das pessoas por situações também emocionais. Então, se nós tratarmos as nossas emoções, se nós tratarmos a nossa mente, se nós tratarmos aquilo que está no nosso coração, lembrando que quando a Bíblia fala de coração, ela está falando da mente, se nós cuidarmos então com a nossa mente, com o nosso coração, nós podemos ter a nossa mente curada, nós podemos ter a nossa mente transformada, nós podemos ter a nossa mente renovada. Nós vivemos uma sociedade de consumo que nos estimula a todo momento nós somos estimulados por essa sociedade de consumo. Nós recebemos muito mais informações hoje durante um dia do que uma pessoa recebia durante um ano todo, talvez nos anos 50. Por quê? Hoje nós temos as mídias sociais, as redes sociais, e nós estamos a todo momento recebendo informações, nós somos atualizados das coisas a todo instante, e parece que o nosso organismo ainda não se preparou para lidar com tantas informações assim. E essa sociedade de consumo que nós vivemos, essa sociedade dinâmica que nós vivemos, faz com que o nosso coração muitas vezes fique apreensivo. Então, todo momento nós somos estimulados pelas mídias sociais, nós somos estimulados por essa sociedade de consumo a consumir. A todo momento nós precisamos de um celular novo, a todo momento nós precisamos de um carro novo, a todo momento nós precisamos de uma casa nova ou de pelo menos uma reforma na nossa casa, a todo momento nós precisamos de um tênis novo, a todo momento nós precisamos de roupas novas, e alguns até acham que precisam de um casamento novo, de uma esposa nova, de um esposo novo. Então essa sociedade de consumo, ela nos estimula a viver também de certa forma este consumo. É colocado em nosso coração uma ansiedade, é colocado em nosso coração uma expectativa, e nós vivemos sempre nessa expectativa de consumir, de consumir, de consumir. E veja bem, esta expectativa, quando é confrontada pela nossa realidade, essa expectativa acaba sendo a causa dessa enxurrada de doenças emocionais que nós temos. Por quê? Quando nós colocamos essas expectativas que são estimuladas por essa sociedade de consumo, versus a nossa realidade, que muitas vezes não é igual àquela vida que se projeta nas redes sociais, isto causa em nós uma frustração muito grande, isso causa em nós uma frustração no nosso coração. E aí o que mais nós encontramos são pessoas frustradas com o seu trabalho, pessoas frustradas com o seu casamento, pessoas frustradas com a sua família, pessoas frustradas com as escolhas que fizeram na vida. E aí você encontra gente se lamentando: eu devia ter tido uma outra profissão, eu devia ter casado com uma outra pessoa, eu devia ter estudado uma outra faculdade. E a gente nunca viu tantas pessoas com acesso às coisas, mas ao mesmo tempo frustrado com a vida que leva. E essa frustração, ela tem sido a causa dessas doenças emocionais. Então veja, para você pegar meu raciocínio,
Nós temos uma sociedade que estimula por demais um consumo. Nós temos uma realidade que não se adequa a esse consumo. E o resultado de realidade versus estímulo é frustração. E essa frustração que está no coração das pessoas é a causa de muitas pessoas hoje doentes emocionalmente. Pessoas que estão sofrendo com a depressão, pessoas que estão sofrendo com síndrome do pânico, pessoas que estão sofrendo com ansiedade, pessoas que não estão conseguindo se adequar a esse estímulo todo e essa vida frustrada que estão levando. E aí a gente encontra pessoas que estão sempre se comparando com aquela projeção que ela faz de uma vida que ela projeta na sua mente, e ela está sempre comparando a sua realidade com essa vida que ela projeta na sua mente. E o resultado disso é um nível exagerado de frustração, é um nível exagerado de pessoas frustradas. E olha, sabe o que é o pior ainda? O pior é que essas pessoas estão também dentro das igrejas. Se nós imaginássemos que o fato de servir a Jesus, estar dentro da igreja, nos protegeria dessas coisas, nós temos visto uma realidade, temos tratado todos os dias com pessoas, inclusive dentro das igrejas, que estão vivendo essa realidade de frustração e essa realidade de doenças emocionais, de enfermidades emocionais. Então nós precisamos, em algum momento, nós precisamos parar e nós precisamos refletir a respeito disso. Por que essas coisas têm acontecido, inclusive na vida de pessoas que já renderam sua vida a Cristo, na vida de pessoas que já declararam Jesus como Salvador? Por que essas pessoas estão também sofrendo com essas coisas? E o pior, sabe o que é? Que essas frustrações, que essas doenças emocionais, elas têm impedido que as pessoas possam viver a plenitude daquilo que Deus tem para a vida delas. Essas pessoas não têm conseguido viver a perfeita, a agradável vontade de Deus na sua vida. Essas pessoas não têm vivido um evangelho pleno. Essas pessoas não têm vivido a plenitude das promessas de Deus. E a realidade dessas pessoas, que nós encontramos muitas vezes, inclusive dentro das igrejas, são pessoas num nível exagerado de frustração com a sua realidade, com a sua vida, com as experiências que eles têm tido. Então nós precisamos parar e nós precisamos olhar para a Bíblia, que é a revelação de Deus, que é a revelação da palavra de Deus. A Bíblia fechada, ela é um livro, mas a Bíblia aberta, ela é a boca de Deus falando conosco. E nós precisamos olhar para a palavra de Deus e encontrar na palavra de Deus a resposta para essas frustrações, para essas ansiedades, porque eu quero te dizer algo: o Senhor Jesus é aquele que curava as pessoas, curava o físico das pessoas. Jesus curava um cego, Jesus curava um coxo, Jesus curava um aleijado, Jesus curava uma pessoa enferma no seu corpo. Mas eu quero te dizer que esse mesmo Jesus é o Jesus que cura o coração, que cura a mente, que cura os pensamentos e que cura a vida das pessoas de todas essas frustrações. E nós precisamos olhar para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai trazer para nós o remédio que nós precisamos para sermos curados na nossa mente, para sermos curados no nosso coração. E esse texto que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, ele traz para nós algumas lições importantes se nós queremos entender e compreender como nós podemos ser curados. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala ali é: não vos conformeis com este mundo. A palavra mundo vem traduzida da palavra grega cosmo, que significa não apenas o mundo físico, mas significa a cultura deste mundo. Ou seja, o que Paulo está dizendo seria mais ou menos assim: não vos conformeis com este tempo, não vos conformeis com esta cultura, não vos conformeis com este pensamento que predomina sobre a vida de vocês nesse momento. Então Paulo nos leva a refletir que nós não podemos nos adaptar a esse pensamento, a essa cultura consumista que o mundo coloca para hoje. Se você não quiser adoecer na sua mente, se você não quiser adoecer no seu coração, a primeira coisa que você precisa entender é que você não pode estar adequado a este pensamento.
este pensamento que as redes sociais colocam, este pensamento que a mídia coloca, que a alegria das pessoas vem apenas pelo consumo, pela mudança, este pensamento não é um pensamento bíblico. E Paulo está dizendo: ei, você não pode viver assim. E toda hora nós encontramos pessoas doentes, pessoas enfermas, e um dos motivos é que os homens e as mulheres, inclusive homens e mulheres cristãos, estão com seus pensamentos, estão com seus corações adequados a este mundo, a este padrão do mundo, a esta cultura do mundo. E deixa eu dizer algo para você, você precisa entender isso nessa noite. Cada vez mais a frustração vai aumentar se o seu pensamento se adequa ao pensamento do mundo. Cada vez mais essas enfermidades vão aumentar se o nosso pensamento se adequa ao padrão deste mundo. Porque as doenças emocionais, elas refletem o pensamento atual, o pensamento do mundo. Nós não podemos nos conformar, e a palavra conformar significa se adaptar. Uma coisa que se conforma é uma coisa que se adapta. Uma coisa que se conforma é uma coisa que se amolda a este padrão. Este padrão do mundo não serve para as nossas vidas. Jesus, você um dia recebeu a Jesus como Salvador da sua vida. Você um dia recebeu a salvação através de Jesus. Você um dia recebeu o Espírito Santo. E isso significa que você não é mais do mundo, mas significa que você é de Cristo agora. Jesus deixa isto claro. Quando Pilatos pergunta para Jesus: olha, você é o rei. E Jesus diz: olha, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não está adaptado a estes pensamentos. O meu reino não está adaptado a esta cultura. E você, quando recebe a Jesus, você se transforma em alguém que não é mais desse mundo. Por isso você não pode se adaptar a esse pensamento. Essas expectativas que são colocadas por essa sociedade de consumo, elas não podem adaptar a sua vida. Você não pode estar conformado com isso. Você não pode estar adaptado a isso. E nós temos uma tendência a nos conformar, nós temos uma tendência a nos adaptar. E sem nem a gente perceber, às vezes nós nos pegamos, estando aí totalmente adaptado, estando aí totalmente conformado com esse pensamento, com esse padrão mundano de pensar. Nós precisamos entender que nós ficaremos enfermos e que nós ficaremos doentes, e que as consequências dessa vida mundana virão também sobre a nossa vida, se nós nos adaptarmos a esse padrão. E a primeira coisa que você precisa compreender é que você precisa ter um pensamento diferente, você precisa ter um padrão de pensamento diferente, você precisa ter um jeito de pensar diferente, que não pode ser o mesmo jeito do mundo. Essas mesmas expectativas, os modelos mundanos não devem servir para um crente, não deve servir para uma pessoa que aceitou Jesus. E sabe o que nos deixa triste? É que a nossa realidade é uma realidade de pessoas doentes, é uma realidade de pessoas também frustradas, igual ao mundo, justamente porque muitas vezes dentro da igreja as pessoas estão tendo um padrão de pensamento, um padrão de raciocínio igual ao padrão do mundo. Muitas vezes o nosso desejo é o mesmo desejo do que uma pessoa que vive no mundo. Muitas vezes a nossa expectativa a respeito das coisas, a respeito da satisfação que vem no nosso coração, é a mesma expectativa das pessoas que estão no mundo. As pessoas que estão no mundo, elas acham que vão encontrar alegria, vão encontrar felicidade em coisas. Então as pessoas que estão no mundo, elas desejam obter bens materiais, elas desejam cada vez mais ganhar riquezas, elas desejam cada vez mais ter experiências cada vez mais diferentes. E elas colocam que isso vai satisfazer o anseio do seu coração. Por isso que as pessoas que estão no mundo vivem um processo consumista constante. A todo momento eles estão mudando, a todo momento eles estão buscando algo, a todo momento eles estão procurando algo. As pessoas que estão no mundo, nessa sociedade de consumo, elas não conseguem se contentar, não acham contentamento, estão a todo momento buscando algo. E querido, esse padrão, esse pensamento não pode ser o seu pensamento, o pensamento de quem recebeu a Jesus. E sabe por que não pode?
Porque quem recebeu Jesus não encontra o seu contentamento em coisas. Quem recebeu a Jesus não encontra o seu contentamento em riquezas. Quem recebeu a Jesus não encontra o seu contentamento em várias relações amorosas. Quem recebeu a Jesus encontra o seu contentamento em o Senhor. Ele é a razão da nossa alegria, Ele é a razão do nosso viver. Mas quando o nosso pensamento se amolda ao pensamento mundano, nós começamos a ansiar e a desejar essas mesmas coisas. E nós passamos a ter também um pensamento consumista. E da mesma forma nós passamos a ter frustrações entre a expectativa e entre a realidade. Então a primeira coisa que Paulo fala, o primeiro conselho que Paulo fala, é o conselho de que a sua mente não pode se adaptar, o seu pensamento não pode ser o pensamento do mundo. E eu quero te dizer nessa noite, que se você quer ser curado desse sistema, se você quer ser curado dessas enfermidades, a primeira coisa é que você não deve se adaptar ao pensamento do mundo. O segundo conselho que o apóstolo Paulo dá nesse texto, que é muito importante para as nossas vidas, que é muito importante para que nós não venhamos a sofrer com essas doenças, com essas enfermidades. O primeiro conselho que ele dá é que nosso padrão de pensar, o nosso pensamento não deve se conformar, não deve se amoldar, não deve se parecer com o mundo. E o segundo pensamento que ele diz é que nós temos que ter a nossa mente transformada, a nossa mente mudada. Veja que ele diz: não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente. A mente precisa ser transformada. Nós precisamos mudar os nossos paradigmas, nós precisamos mudar os nossos pensamentos, nós precisamos romper com esses padrões mundanos. Se nós queremos viver a plenitude da vontade de Deus em nós, se nós queremos viver a realidade das promessas de Deus, se nós queremos viver a realidade daquilo que Deus tem para nós, nós precisamos mudar a nossa mente. O padrão do mundo não vai nos servir. E toda mudança de realidade, se você quer mudar a sua realidade, se você quer sair dessa escravidão, muitas vezes das doenças emocionais, se você quer mudar aquilo que você está vivendo, a sua história, isso tudo começa na nossa mente. A mudança começa no nosso coração, a mudança começa na nossa mente. Nós temos que entender que a mudança, ela não vem de fora para dentro, mas ela vem de dentro para fora. Nós mudamos primeiro os nossos pensamentos e depois o externo é mudado. E quais são os pensamentos e padrões de pensamentos que você tem a respeito da sua vida? O que é que você pensa a respeito de você? O que é que você pensa a respeito de felicidade, a respeito de alegria? Qual é o seu critério? Qual é o seu padrão a respeito dessas coisas? Será que você pensa que é possível viver espiritualmente aquilo que Deus tem para você? Será que você realmente acredita nisso? Quais são os limites que o seu pensamento, que a sua mente coloca para você? Nós precisamos entender que existe uma necessidade de mudarmos o nosso pensamento. E deixa eu te dizer, nós precisamos substituir esse padrão de pensamento mundano pela transformação da mente, colocando em nós um padrão, uma cultura do reino, um padrão bíblico, um padrão baseado na palavra de Deus, porque quando nós estamos baseados na palavra de Deus, nós vamos viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Então nós precisamos o quê? Nós não vamos nos conformar com esse padrão de pensamento, nós não vamos nos conformar com este padrão mundano, mas nós vamos transformar a nossa mente. Nós vamos transformar a nossa mente. Talvez alguém pergunte: pastor, mas como que eu transformo a minha mente? Como que eu mudo a minha mente? Como que eu transformo os meus pensamentos? A primeira coisa, você precisa se ligar naquilo que é de Deus. Ninguém vai mudar o pensamento, ninguém vai mudar o padrão de pensar ficando o dia inteiro na internet, ficando o dia inteiro na rede social, se enchendo de tudo que não presta. Porque se você enche a sua mente, o seu coração daquilo que não presta, isso vai refletir no seu padrão de pensamento.
quer ter tua mente mudada, quer ter o teu coração mudado, quer ter teus pensamentos mudados, começa a se encher daquilo que é de Deus, começa a se encher da palavra de Deus, começa a se encher das coisas de Deus, e a sua mente será mudada, os seus padrões serão mudados, os seus padrões serão transformados. Queridos, eu lembro que a gente fazia uma dinâmica, quando eu dava o curso Casados para Sempre, a gente fazia uma dinâmica em que nós pegávamos um copo cheio de água suja, e aquele copo tinha uma água barrenta, ele tinha uma água suja, e a dinâmica era: como é que você pode mudar essa água sem virar o copo? E aí a gente pegava uma caneca e a gente ia derrubando água limpa dentro daquele copo, e a gente ia enchendo aquele copo de água limpa, e aquela água suja ia subindo, ela ia desaparecendo, até que daqui a pouco não tinha mais água suja, mas a água que estava naquele copo era uma água limpa. E eu quero dizer que a transformação da nossa mente é assim também. Nós precisamos tirar esses pensamentos ruins, e nós tiramos esses pensamentos ruins, nós tiramos esse padrão ruim de pensar, quando nós nos enchemos das promessas de Deus. Sabe por quê? Sabe por que muitas vezes a sua vida, o seu pensamento, a sua mente é cheia de frustração? Porque entrou em você um padrão mundano, que diz que a sua alegria virá de coisas, que diz que a sua alegria virá de coisas que você vai conquistar, que diz que a felicidade vem de muitas experiências, de relacionamentos fora de série. Este é o padrão mundano, e por isso que muitas vezes você vive frustração, e por isso que muitas vezes essa frustração gera em você doenças emocionais. Você está aí talvez ansioso, você está sofrendo de ansiedade, você está aí talvez sofrendo de depressão, você está aí às vezes olhando para você e se achando pequeno, se achando não vitorioso, um perdedor. Quantos são os homens que às vezes se pegam pensando a respeito de si: eu sou um perdedor, eu sou um fracassado. E geralmente esse pensamento vem porque ele começa a comparar a vida dele com aquele padrão mundano de felicidade, com aquele padrão mundano de sucesso, com aquele padrão mundano de realização. Então, se você quer ser curado dessas enfermidades, você não pode se adaptar a esse pensamento, e além de não se adaptar, você precisa fazer um marco na sua história, você precisa fazer uma marca na sua história, e começar a renovar a sua mente, renovar a sua mente. Às vezes nós crescemos ouvindo palavras que estão adequadas a esse padrão mundano. Às vezes nós crescemos ouvindo palavras limitadoras, e talvez você até ouviu isso. Às vezes tem pessoas que ouviram palavras limitadoras dos próprios pais. Às vezes alguém te falou assim: olha, você não vai ser nada. Às vezes alguém disse: olha, você vai ser um perdedor. Às vezes alguém lançou uma palavra na sua vida dizendo: você vai ser um fracassado. E esse padrão mundano, esse padrão entrou na sua mente. Eu quero te dizer nessa noite que você precisa renovar a sua mente, porque Deus tem promessas para você, Deus tem promessas de vitória, Deus tem promessas de bênção, Deus tem uma vida plena para você, onde você será abençoado, e não apenas abençoado, você será também abençoador. Mas para que você possa viver essa realidade da plenitude de Deus, das promessas de Deus, você precisa mudar a sua mente. Você precisa mudar a sua mente. Você não pode se conformar com esses pensamentos mundanos. Você não pode se conformar com esses pensamentos que o mundo oferece. E você tem que renovar a sua mente. O apóstolo Paulo diz: pensai nas coisas que são do alto. Pensai nas coisas que são do alto. Comece a direcionar o seu pensamento para as coisas de Deus. Comece a direcionar seus pensamentos para as coisas de Deus, para a palavra de Deus, porque quando você direciona o seu pensamento para a palavra de Deus, há uma comunhão entre você e Deus, você começa a ouvir a voz de Deus. E ainda que alguém fale que você é um fracassado, quando você vai para a palavra de Deus e você ouve a voz de Deus, você vai ouvir: você não é um fracassado, mas você é um filho, você é abençoado. E você começa a se encher da palavra de Deus, e a palavra de Deus começa a gerar padrão de vida em você. E você começa a ver que você já não tem mais o padrão do mundo, mas agora você tem um padrão do céu. O teu padrão agora não é mais o mundo, mas o teu padrão agora é o céu. Você não anda mais com a cabeça no mundo, mas você anda com a cabeça no céu. Queridos, crentes andam com a cabeça no mundo da lua, porque a lua está no céu,
Então quando fala, olha, quem vive no mundo da lua, o crente vive no mundo da lua. Nós não vivemos olhando para as coisas da terra, mas nós vivemos olhando para as coisas do céu, porque as nossas realidades não são temporais, as nossas realidades não são físicas, mas as nossas realidades são celestiais e eternas. Ainda que muitas vezes alguém diga, olha, tua vida é um fracasso, e ainda que, segundo o padrão do mundo, muitas vezes nós não sejamos vitoriosos segundo o padrão do mundo, mas ainda assim nós somos vitoriosos segundo o padrão do Senhor, segundo o padrão da palavra de Deus, segundo aquilo que o Senhor tem para mim e para você. A questão toda está no fato de que o padrão do mundo, o padrão de pensamento mundano, na maioria, se não em todas as vezes, ele causa em nós frustração. Ele causa em nós frustração. E das frustrações vêm as doenças emocionais também. Não apenas disso, mas muito disso. Mas eu quero te dizer que do padrão celestial vem sobre nós a alegria, vem sobre nós o gozo, vem sobre nós o contentamento, vem sobre nós a felicidade de sabermos que nós somos salvos por Jesus, que na cruz do Calvário a nossa salvação foi conquistada e que agora nós já temos a salvação, nada mais nos importa. O nosso contentamento vem de servirmos a esse Deus que nos salvou, o nosso contentamento vem de estarmos na perfeita vontade de Deus, o nosso contentamento vem de servirmos a Deus, o nosso contentamento vem de termos a alegria de, mesmo sendo homens e mulheres falhos, nós servimos ao Senhor e nós somos abençoados por esse Deus. Um crente verdadeiro que conhece a palavra de Deus, um crente verdadeiro que se contenta com a palavra de Deus, ele não vive frustrado. Querido, nós vivemos muito esse padrão do mundo. Essa é uma realidade, nós temos que confrontar essa realidade. Os crentes têm vivido por demais o padrão desse mundo, e é por isso que nós encontramos a todo momento crente insatisfeito, crente frustrado. Mas eu sou de um tempo em que os crentes se contentavam em servir a Deus. Não havia expectativas mundanas na vida dos crentes. A expectativa dos crentes era a expectativa de alegrar o coração de Deus. A expectativa dos crentes era a expectativa de viver a realidade da palavra. E aí não havia frustração, não havia depressão, não havia ansiedade. Havia alegria, havia satisfação de viver uma vida segundo a palavra de Deus. Nós precisamos mudar a nossa mente, nós precisamos mudar o nosso pensamento, nós precisamos mudar o nosso padrão de pensar, porque se nós como cristãos estivermos vivendo e pensando segundo o padrão do mundo, nós estamos fadados a sofrer das mesmas doenças e das mesmas enfermidades que o mundo sofre. E eu quero te dizer nessa noite que se você tem sofrido com doenças emocionais, se você tem sofrido com isso, existe uma palavra de Deus, existe uma promessa de Deus e uma promessa de cura na sua vida. Existe uma promessa de cura na sua vida. Nós temos chego aí a constatação dos tristes fatos de homens e mulheres, inclusive pessoas às vezes que já receberam a Jesus como Salvador, mas que entram num estado tão terrível de enfermidade emocional, que começam a achar que a solução para a sua vida é não ter mais a vida. E pessoas que estão tirando a própria vida, ou que estão até cogitando tirar a sua vida, porque têm vivido um nível de frustração, de infelicidade, um nível exagerado muitas vezes, causado por essas enfermidades emocionais. E talvez você que esteja assistindo nessa noite seja uma pessoa que está passando por isso. Talvez o diabo tenha colocado na sua mente que, olha, você não tem mais nada para você. Talvez o diabo tenha colocado na sua mente que, fazendo você comparar a sua vida ao padrão de felicidade do mundo. E o diabo faz isso com as pessoas, porque isso ele sabe que gera frustração no coração das pessoas. E às vezes ele tem dito no seu coração, olha, você não é nada, você é um fracassado, olha, melhor é você não viver, talvez para você até mesmo morrer seja melhor.
E talvez tenha passado na sua mente isso: olha, para mim talvez morrer seja melhor. E o Senhor está falando hoje com pessoas que estão nos assistindo na sua casa, que talvez você tenha pensado que morrer seja a sua solução. Mas eu quero te dizer nessa noite que a solução para a sua vida não é a morte física, mas a solução para a sua vida é a morte espiritual. É quando morre esse espírito mundano que há em nós, e nós renascemos e nós somos ressuscitados pelo Espírito Santo de Deus, e a nossa mente é mudada, e a nossa mente é transformada, porque quando a nossa mente é mudada, é transformada, nós vivemos em alegria, nós vivemos em satisfação, e nós vivemos em contentamento, porque a nossa alegria vem do Senhor. A nossa alegria vem do Senhor. A tua alegria virá de Deus. Por isso eu quero encerrar, e eu quero orar com você na sua casa, no seu lar. Eu quero orar para a sua vida. Se você tem sofrido na sua casa, se você tem sofrido com essa frustração, se você tem sofrido com esse pensamento, com essas doenças emocionais, se você tem sofrido com pensamentos que vêm depreciar você mesmo, eu quero orar, eu quero te desafiar nesse momento a dobrar o seu joelho aí na sua casa, aonde você está. E eu quero desafiar você a começar uma grande mudança na sua vida. E a primeira coisa que você pode fazer por você mesmo é receber a Jesus como Salvador. Se você que está nos assistindo e você nunca confessou o Senhor como Senhor da sua vida, se você que está nos assistindo e você ainda não deu um passo de fé, não teve um ato de fé, aonde você recebeu a Jesus como Salvador, eu quero dizer que qualquer mudança na sua história, qualquer mudança na sua vida vai começar com você colocando Jesus no trono do seu coração. O nosso coração, ele tem ali um espaço, é como se fosse um quebra-cabeça que tem uma peça, e o formato dessa peça é o formato de Jesus Cristo. Para que você encontre a felicidade, para que você encontre a alegria, para que você encontre a paz que você tem tanto buscado, você precisa colocar Jesus no seu coração. E o primeiro desafio que eu quero fazer a você é que você aí aonde você está assistindo essa mensagem agora, essa mensagem chegou até você através das redes sociais, e eu quero te fazer um desafio, a você dobrar o teu joelho aonde você está aí agora, porque o Senhor vai entrar na sua vida, Ele vai transformar a sua história, Ele vai mudar a sua vida. Porque deixa eu te dizer algo, Deus não te criou para que você vivesse em frustração, para que você vivesse doente emocionalmente, mas o Senhor te criou para que você encontre a alegria, a paz e o contentamento que vem de Deus. Por isso eu quero te desafiar, dobre o seu joelho agora, e que você fale ao Senhor nesse momento, diga ao Senhor: Senhor Jesus, entra no meu coração, diga isso. Senhor Jesus, entra no meu coração, diga: Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ti, eu quero entregar a minha vida a Ti. Diga agora: eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Porque nesse momento o Espírito Santo vai entrar em você, fará morada em você e vai mudar a sua história. E a segunda oração que eu quero fazer é por você que talvez já tenha recebido a Jesus como Salvador. Talvez um dia você confessou a Jesus, mas em algum momento da sua história, você deixou esses padrões mundanos entrar no seu coração. E hoje a sua realidade é uma realidade de frustração. Hoje a sua realidade é uma realidade de frustração, porque a sua vida não está adequada a um padrão mundano que o mundo tem colocado. A sua expectativa é frustrada, e por causa disso você tem vivido infeliz, você tem vivido sem paz, você tem se despreciado. Mesmo tendo Jesus, você se acha um fracassado, uma fracassada. Mesmo tendo Jesus, você tem passado pensamentos de morte na sua mente. Mesmo tendo recebido Jesus, muitas vezes tem passado um pensamento de suicídio na sua mente. E eu quero te desafiar também a dobrar o seu joelho agora, nesse exato momento, e dizer: Senhor Jesus, eu quero que nesse momento, eu quero que esses pensamentos mundanos saiam da minha mente. Derrama a água da vida, porque a palavra de Deus diz que do trono de Deus flui um rio de água de vida. De Deus não flui morte, de Deus não flui um rio de morte, mas do Senhor, do trono de Deus, flui um rio de água da vida. O Senhor tem vida, a palavra do Senhor diz, e não apenas vida, mas vida em abundância. O Senhor tem plenitude para você.
E nesse momento você precisa renovar sua mente, renovar o seu pensamento, tirar esses pensamentos mundanos, tirar esse padrão mundano e pedir que o Espírito Santo coloque o pensamento do Senhor. Eu quero te convidar a dobrar o seu joelho aí onde você está e nós vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos apresentar ao Senhor essas pessoas. Queremos apresentar ao Senhor essas pessoas que talvez estejam fazendo neste momento, Deus, entregando a sua vida a Jesus. Pessoas que ainda não confessaram a Jesus e que nesse momento estão ouvindo esta palavra, estão assistindo essa palavra e foram tocados pelo Espírito Santo na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, aonde eles estão, eles foram agora tocados pelo Espírito Santo, Pai. E Senhor, neste momento, Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir, Deus, que o Teu Espírito Santo entre nessa pessoa, que Ele faça morada nessa pessoa e que Ele transforme a vida dessas pessoas, porque essa, Deus, é a promessa da salvação para nós, Pai. Que o Senhor mudaria a nossa história, que o Senhor mudaria a nossa vida. E nesse momento, essa pessoa, Pai, que está recebendo a Jesus como Salvador, que ele seja transformado, que ele seja mudado. Também, Pai, eu quero apresentar diante de Ti essas pessoas que talvez já tenham recebido Jesus como Salvador, mas têm vivido na sua vida as doenças emocionais, as enfermidades emocionais, têm vivido um índice altíssimo de frustrações, Pai. E eu quero nesse momento apresentar a vida dessas pessoas, Pai. E eu quero dizer, Pai, que a Tua promessa tem promessa de bem para nós, a Tua promessa tem promessa de paz para nós. E nós não podemos, Pai, ser filhos do Senhor e viver uma realidade mundana. Por isso, Deus, eu peço que nesse momento o Senhor tire toda frustração, todo padrão mundano de pensamento, que sejam substituídos pelo padrão do céu, que venha na vida dessas pessoas a cura das suas enfermidades, pela autoridade do nome de Jesus, pela autoridade da palavra de Deus. Eu declaro cura emocional na sua vida, eu declaro você curado da depressão, eu declaro você curado da síndrome do pânico, eu declaro você curado da ansiedade, em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. A promessa conquistada na cruz do Calvário é a promessa de cura, porque a palavra do Senhor diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados, e não apenas o nosso corpo foi sarado, mas a nossa mente foi sarada. E eu declaro cura na sua mente neste momento, que a cura do Senhor alcance você aí na sua casa, que a cura do Senhor alcance você no seu lar neste momento. Eu declaro você sendo invadido pelo Espírito de Deus, eu declaro você sendo invadida pelo Espírito Santo de Deus. Você está sentindo um calor vindo sobre você nesse momento, sobre a sua vida. Esse é o toque do Senhor curando a sua mente, curando o seu coração. E eu te declaro, pelo poder da autoridade da palavra de Deus e do nome de Jesus, eu te declaro curada espiritualmente saudável, emocionalmente saudável e fisicamente saudável, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Receba a transformação. Você que está na sua casa nos assistindo pelo YouTube, e você que fez uma decisão por receber a Jesus como Salvador da sua vida, eu quero te pedir que você nos mande uma mensagem pelo chat. Escreva aí agora: olha, eu aceitei Jesus, eu fiz uma decisão por Jesus, porque nós queremos orar por você, queremos abençoar a sua vida, queremos conhecer você. E você que já tinha recebido a Jesus, mas que vivia a realidade de doenças emocionais, eu quero que você creia na palavra de Deus. A Bíblia diz: creia no Senhor seu Deus e estarei seguro, creia nos seus profetas e prosperarei. Que você creia nessa palavra, que eu hoje, como profeta do Senhor, ministro sobre a sua vida. Você será curado das doenças emocionais. Você está sendo curado neste momento da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico. E você vai viver a alegria e a felicidade de servir ao Senhor. Que Deus te abençoe grandemente e que o Senhor derrame de bênção e de cura sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.